pessoal entender, é como se você mandasse lá os $100, se você manda para o banco vai te cobrar, sei lá, $1, vai entregar esse 99 e está ali. Em uma blockchain, você vai mandar esse $100, ele separa em 4, 5, 6, 7, 10 Exatamente. pedaços, vira uma conta matemática, cada um valida essa conta matemática, Exatamente. depois se junta tudo lá na frente e você não tem como... O quebra-cabeça não se encaixaria se alguma coisa fosse falsa no processo. Exatamente. Né? É o poder computacional agindo, né? Sim. Porque daí, assim, ó, quando você vê um poder computacional como esse validando, a camada de segurança ela é maior, né? Sim. E rapidez também, porque daí, por exemplo, eu não preciso ficar cobrando taxa em cima de taxa, levando tempo, né? Uma transação de segundos, minutos, às vezes. A gente tem hoje os padrões de compliance, leva assim, em consideração isso também. Mas a gente via lá, por exemplo, eu trabalhei numa época que um câmbio demorava 5 dias. Né? E a pergunta é assim, onde estava esse dinheiro nesses 5 dias? Né? Exatamente. Melhorou bastante, né, do tempo que eu saí. Hoje, né, tem transações cambiais aí que tem aí um dia, 2 dias, melhorou bastante isso e tal. Mas a gente está aqui diante de uma atividade, né, que hoje as blockchains proporcionam, né, tecnologia de sistemas distribuídos proporciona, professor, que é algo assim que não tem como o banco falar assim, eu não vou olhar para isso. A gente vê diversos bancos fazendo esses testes. Né, testando com uma stablecoin, como que ele pode fazer um pagamento mais veloz. Já existem hoje, aqui no Brasil, tem empresas, né, capacitadas, fintechs, tem agora startups em desenvolvimento, que vão fazer até uma transação assim, ó, Swift, stablecoin, alternando eles. Para até chegar no momento que o Swift já não usa mais, né? Usa só esse stablecoin. Então voltamos naquela conversa. A tecnologia ela vem, ela pede espaço e ela se torna o novo normal, né? Então não tem como voltar. Entendi. E agora vamos passar um pouquinho e falar um pouquinho sobre investimento, né? Você tem um livro que fala sobre mercado de capitais. Legal. Qual que é a lógica para... Por que as pessoas investem ou por que elas deveriam investir? Qual que é o principal pilar ali para a gente começar a falar disso? Se você tivesse que me convencer, vamos começar a investir. Aí, em que e por quê? Eu tenho uma metodologia para falar com as pessoas, professor, diferente. Primeiro eu quero saber quem é, né, o professor Bertoncello. Eu quero saber quem é ele. Se hoje nas finanças particulares dele, né, no que ele tem de resultado dele, ele consegue se colocar na condição de investidor, né? Que a gente às vezes vai conversar com a pessoa não consegue hoje organizar as finanças para sobrar recursos. Ela é deficitária, né? Exatamente. Ela não consegue nem pagar o dia a dia ali. Exatamente. Não pode separar 10% para alguma coisa, né? E que infelizmente é a maioria dos brasileiros, né? A gente vê por percentual, por estatística, a maioria dos brasileiros. Vamos dar um passo atrás. Por que a maioria dos brasileiros é deficitário? Porque se a gente perguntar quem quer ser miserável, acho que ninguém vai levantar a mão. Exatamente. Por que será? Da onde sai essa história? Esse comportamento? Então, falou tudo. A palavra é comportamento. Eu não vejo assim, porque eu volto novamente. Fazer conta todo mundo sabe fazer. Gastar é bom, né? O problema do brasileiro é o comportamento, entendeu? Então, assim, comportamento é tudo. Comportamento nas escolhas que ele faz. Da parte política também a gente tem que falar isso. Deus me livre, né? Esse país está indo para um lugar errado. Exatamente. E o comportamento que é interessante a gente... eu sempre falo isso para as pessoas, né? Posso? Devo? Eu faço essas perguntas quando eu vou, por exemplo... Eu tenho lá 2 ternos. Mas vi um terno em promoção. Mas aquele terno em promoção, 50% naquele terno em promoção, vale a pena comprar agora. Mas eu estou precisando dele? Então vem aquela pergunta, posso? Posso. Tenho condições financeiras de comprar ele? Sim. Devo? Não devo comprar ele agora. Porque eu tenho. Por que eu vou, mesmo sendo 50%, descapitalizar nos 50% para pagar à vista? Então, ficar ali, né? E ficar mais um ali. Então, esses são pontos de comportamento, professor, que é fundamental, primeiro, para ele cuidar das finanças dele. Que é aquilo que eu costumo dizer, a saúde financeira é saúde mental. Pronto, ela provoca a saúde mental. E aí não cai na armadilha de eu mereço, né? Exatamente. Não posso, mas mereço. Merece, exatamente. Mas não pode, né? Exatamente. E o merecer, o mérito vem quando você fez o dever. Então, por exemplo, você fez o dever, tem lá um dinheiro que sobrou.
Bom, Perfeito. esse dinheiro, olha aí vem o merecer. Esse dinheiro, eu quero fazer uma viagem internacional. Quando? Já coloca a meta. Começa a fazer o dinheiro trabalhar para E ele. não viaje e parcele, né? Pelo amor de Deus. Exatamente, Tenha o exatamente. dinheiro primeiro para viajar Melhor tranquilo. coisa, a melhor coisa, para não depois da viagem não ter dor de cabeça. Depois que foi Vem o lá. cartão, né? Aí você fala, Exatamente. Então, esse é um ponto interessante das pessoas já começarem a criar cultura, comportamento. Ó, eu preciso criar um comportamento de que eu vou conseguir ser investidor. Eu vou sair do deficitário para o superavitário. Então, a questão do comportamento, ela diz respeito assim, ó, atitude. Então, com o dinheiro, você precisa ter atitude. O dinheiro, ele age com você. Ele não te perdoa. Sim. Então, você também precisa ter atitude com ele. Então, aí entra um ponto interessante que eu gosto sempre de falar para as pessoas, assim, ó, conseguiu criar um comportamento para ser investidor? Consegui. Começou a sobrar dinheiro? Começou a sobrar dinheiro. Aí vem a pergunta-chave. Onde eu invisto esse dinheiro? Sobrou dinheiro para mim esse mês, né? Aonde eu invisto? Então, tem pessoas que, olha só, eu já ouvi coisas assim, professor, cara, eu comprei um consórcio porque eu me senti na obrigação de pagar uma parcela. Pagando uma parcela, eu guardo, né? Aí outras pessoas vão lá e falam assim, eu vou dizer uma coisa para você, assim, ó, eu deixei o banco até fazer uma capitalização lá para mim, porque pelo menos é automático, o banco debita automático e pega esse dinheiro meu. Então, assim, o teu dinheiro, ele não merece isso. Sim. Porque ele vem, como no início da nossa conversa, né? Você falou, as pessoas produzem resultados, as empresas, tudo. Então, você produziu através do seu trabalho, né, a questão ali de você estar ao longo de um tempo lutando, buscando algo. Então, aquilo ali não foi fácil. Ele veio com muita luta. Então, assim, concentre e reserve um tempo também para cuidar bem desse dinheiro. Procure oportunidades, opções, profissionais qualificados. Eu digo sempre assim, né? As pessoas ficam na saúde ali com alguma dor, doentes, alguma coisa, procura um médico. Sim. Então procura um profissional que tenha gabarito, um profissional que faz aquilo de uma maneira que você vê na vida dele. É porque aí você compra o tempo do outro, né? Porque a única coisa que nós temos limitado na vida é o tempo. É né? o tempo. Chegou nosso tempo. Exatamente. Acabou. Então, ao invés de você estudar medicina quando tiver uma dor de barriga, você vai ao médico. Isso. Ao invés de você ter que estudar o mercado financeiro quando sobra um dinheiro, você pega um profissional. Exatamente. E você com isso ganha tempo. E aí agora, então a gente já entendeu que um primeiro passo para 60% da população que é deficitária, acorda, meu amigo. Se você não acordar, a gente não consegue nem te ajudar. Não tem jeito. Se toda vez que você for receber um aumento, você gasta antes de receber, nunca vai sobrar dinheiro e está tudo errado. Para outra parcela que a gente já conseguiu ajudar, que mudou o comportamento. Padrões de investimentos, sei lá, curto, médio, longo prazo, não cair na história do FOMO, né? Não de ficar fora. Tá todo mundo aplicando nisso, vou aplicar também. O que a gente diria para esse pessoal? Para quem a gente já salvou, já entrou na Arca de Noé, já não vai morrer. Primeiro desafio, aí que entra um ponto interessante, né? Eu falei aqui de conhecer você, mas antes de qualquer situação. Se agora é um investidor, seu desafio é manter o dinheiro vivo, manter o dinheiro valorizado ao longo do tempo. Então agora o real completou 32 anos e eu vi o Banco Central publicando lá que R$100 hoje, lá quando começou o real tem um valor de 11, né? Isso. Então, como se fosse R$11. O primeiro salário mínimo era R$64. Isso aí. E é maior do que o de hoje, né? Proporcionalmente. Então, eu estava vivo quando aconteceu o real. Era pequeno, mas olha só, passaram-se 32 anos. A gente não está aqui vivo? Sim. Aí vem a pergunta, será que o teu dinheiro, ao longo dos 32 anos, ele conseguiu sobreviver a todas as situações de inflacionárias, tudo aquilo que a gente vê na economia, cenário geopolítico, enfim, tudo. Beleza. Será que ele sobreviveu? É a primeira pergunta. Sobreviveu. E daqui para frente? Então eu vou pegar mais 30 anos. Eu acredito que eu estarei vivo. Peço a Deus e saúde para estar vivo daqui a 30 anos, porque 30 anos eu tô com 77, né? Sim. Eu quero viver 100, então eu espero estar vivo com 77, né? E daí? Qual é o desafio que eu tenho agora, professor? Daqui até os meus 77 anos, para proporcionar ao meu dinheiro o que ele me proporciona hoje. A vida que ele me proporciona hoje. Eu preciso desse desafio.
E aí entra muito quando você fala assim, quais caminhos? Eu vejo assim, ó, o seu perfil, respeita ele, né? Se você tem um perfil conservador, respeita ele. Porque hoje, até os órgãos que direcionam o nosso mercado financeiro, eles falam que o conservador hoje, ele tem o luxo de diversificar ali 5 a 10% da carteira dele. Então não é só ficar naqueles básicos, né? Sim. E quando você fala de um moderado, quando você fala de um arrojado, o moderado ele já vai ter um percentual diferente e o arrojado é aquele que está numa vida mais de risco, né? Ele compra risco com facilidade porque ele entende que o Eu risco... costumo brincar que as borboletas do estômago dele, ele funciona normal. Pode bater à vontade que para ele não tem problema. Excelente exemplo, é isso mesmo. O mundo está lá volátil e ele está bem. Sim. Ele está tranquilo, porque ele entendeu o propósito. Então, quando você conhece o teu perfil de risco e respeita o perfil de risco, não muda porque alguém falou, não vai dar nada. Não, respeita na íntegra. O que você precisa fazer? Eu costumo sempre dizer assim, independente do produto de investimento, a gente tem uma vida formada por uma caixinha de 4, né? É o 4-box que eu falo, né? Então, 4 quadradinhos. Você desenha aí na tua casa um papelzinho, coloca 4 quadradinhos ali. No primeiro quadrado, você vai ter que falar assim, esse é o dinheiro que ele tem que estar livre para mim. Posso até investir, mas a liquidez tem que ser diária. Aquela reserva de emergência. Exatamente. Eu mudei o nome. Eu não gosto de emergência porque dá a entender que a gente... vai dar oportunidade. Isso, melhor. A reserva da oportunidade. Professor, sabe por quê? A reserva da oportunidade é o seguinte. Eu preciso trocar meu carro. Só que por que eu vou pegar num dinheiro de médio prazo, que está me dando um retorno melhor, sendo que eu poderia pegar dessa reserva aqui, depois eu vou repondo ela. Então eu uso aqui. É uma oportunidade. Situação de saúde, eu uso aqui, porque eu tenho o dinheiro disponível. Eu não preciso respeitar a carência, eu não respeito nada. Eu vou ali e pego ele, tem acessibilidade dele. É a primeira caixinha. Perfeito. A segunda caixinha é a sua construção para dentro de um ano. E aí vem do quê? 90 dias, 6 meses, 1 ano. O que dentro daquele ano vigente eu quero produzir com aquele dinheiro? Coloca mais um percentual ali. Depois você tem aquele percentual que eu falo assim, sempre, eu quero construir nos próximos 5 anos. Né? O que você projeta a ter daqui 5 anos? Melhorar minha casa. Então, é a terceira caixinha. Essa caixinha aqui é uma caixinha que eu vou melhorar, que eu vou fazer uma viagem, que eu vou estudar meu filho, quem tem filho, enfim, aquela caixinha. Quando ele vai entrar na faculdade, você fala, bom, tá pronto aqui já. Exatamente. E depois eu tenho a caixinha da sucessão. O que eu quero deixar lá na frente, né? Então, por exemplo, quando eu chegar numa idade em que a minha carga de trabalho não pode ser a mesma, eu preciso ter essa renda, porque é essa renda que vai me manter ali dando resultado até o final da minha vida. E é a renda que vai ficar para as pessoas que eu vou deixar que eu amo. Quando você desenha isso, você acaba de fazer uma linha do tempo dos seus investimentos. E ela não falha. Porque daí você respeita o percentual que você tem que deixar como uma reserva de emergência ou oportunidade. Sim. O que você quer crescer com os seus investimentos? Você quer cuidar deles ao longo de 1 ano, ao longo de 5 e lá para frente. Toda vez que você tem isso bem delimitado de tempo, professor, aí você pode usar, por exemplo, esse de 10 anos, eu vou dar um exemplo da minha vida aqui, particular, tá? Eu sempre pensava em investimento no máximo 2 anos. Então, quando eu conheci o ativo digital, o cripto, Sim. o que eu fiz? Eu estava bem num período que meu filho, a gente estava conversando, meu filho está com 12 anos hoje, e foi ali em 2021, né? Então meu filho estava com 7 anos assim tal, já estava ali aprendendo a ler, escrever, já estava, né, bem na alfabetização. Daí eu falei para meu filho assim, filho, o que você gosta de estudar? Daí ele falava assim, foi uma época que ele queria até num planetário lá em Curitiba, que a gente levou ele lá para ele ver. Ele estava muito naquela, pai, eu quero ser astronauta, aquele sonho de menino. Começou a falar. E eu falei para ele assim, filho, você hoje, você quer estudar, você quer fazer o quê? Pai, eu ainda não sei. Não, então, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero estudar. Aí eu falei, bom, meu filho não sabe disso, mas eu preciso dar ao meu filho a condição de decisão dele. Como que eu posso dar a condição de decisão para meu filho? Eu preciso ter, quando ele for lá, apoiar ele financeiramente. Para isso que eu fiz? Eu comecei a comprar meus primeiros fragmentos de Bitcoin. E em fiz 2021. 21. E aí, professor, o que eu fiz?
eu fui curioso e fui lá estudar. Por exemplo, se eu mandasse ele para as melhores, onde estão as melhores faculdades? Estados Unidos. Canadá. Enfim, comecei a fazer uns cálculos. E aí, nesses cálculos, eu apliquei, né, o cálculo de quanto eu preciso acumular, quanto que vai depreciar o dinheiro com a inflação, em dólar, em reais e tal. E aí eu cheguei a um valor que eu falei, vou começar a colocar. Só que olha que bacana. Meu filho estava com 7 anos. Então, acredito que com 18 ele vai para lá, 17. Eu tenho 10 anos para trabalhar. Sim. Então, por que eu vou preocupar com a volatilidade? Por que eu vou preocupar com a alta e a baixa do preço? Eu estou colocando lá na frente. Eu tenho tempo para trabalhar. Quando você se permite, é a questão da borboleta que você falou. Quando você está bem alocado dentro do tempo, o risco ali não te preocupa, não tira a sua Porque você tem a sua sua paz. meta está lá na frente. Exatamente. Né? E você tem tempo para produzir ela. Por isso que essa questão das caixinhas, elas são fundamentais na vida das pessoas. Eu vejo assim. Aí, cada caixinha você vai alocar um produto. Esse produto aqui encaixa mais nessa. Aí o produto é só alocação.